Oi pessoal, tudo bem? Hoje vou fazer um vídeo a respeito de uma pergunta de um inscrito e que achei bem interessante, o tema em geral e tal, e é um tema importante também atualmente, e em parte tem a ver com algumas questões, inclusive de psicologia, que já tratamos aqui no canal. Então, eu vou ler a pergunta deste inscrito e comentar o tema com vocês. A pergunta dele é esta aqui, que vou assinalar na tela. O nome dele é Pedro Luiz, então eu agradeço aí, Pedro, a sua questão, tá? E vou lê-la então. Ele escreveu assim: Tiago, você poderia falar sobre depressão nos homens, causas e consequências disso na atualidade? Desde já agradeço a atenção e meus parabéns pelo seu conteúdo, com certeza é uma inspiração para mim e para outras pessoas que querem ascender como pessoa. Então agradeço aí o elogio, Pedro. Muito obrigado. E vamos lá então para essas questões voltadas ao tema que ele propôs, que é a questão da depressão. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é fruto, basicamente, de coisas que eu já estudei, né, sobre o tema e a respeito também, ou melhor, partindo de observações que fiz aí da realidade, ou seja, de pessoas conhecidas e daí em diante. Eu, propriamente, não parto de uma experiência pessoal, porque eu nunca tive depressão, então não vou partir aqui de uma experiência própria para falar disso, né? Mas sim de observações e de estudos. E elenquei aqui mais propriamente os pontos que eu julgo mais interessantes. Vocês vão ver que, para quem estudou o tema, etc., tem muitos pontos, né? Então a depressão, inclusive, ela é o tipo de transtorno, digamos assim, que tem muitas causas a ponto, inclusive, de psicólogos nem saberem todas as causas, né? Ela pode dividir muitas questões, né? E questões que vêm desde pontos, por assim dizer, genéticos, né? Questões corporais mesmo, fisiológicas, biológicas, até questões que partem do ambiente, né? Então, é uma mistura de genética com questões psicológicas, com questões ambientais, sociais e daí em diante. Embora, obviamente, alguém que não tem nenhuma predisposição, por exemplo, genética, pode ter sim a partir de pressões do ambiente ou questões psicológicas mesmo. Ou algo como um desbalanceamento químico, digamos assim, ocasionado por também fatores diversos, né? Assim como tem pessoas que, talvez por predisposições familiares mesmo e tal, tenham essas questões genéticas nesse sentido mais afloradas, né? Mas enfim, seja como for, eu vou partir aqui de limitações ou limites que eu dei ali, de questões que envolvem isso, que eu julgo mais pertinentes para responder essa pergunta dele, mais propriamente, que é a depressão nos homens, né? Então, claro que se fôssemos tratar aqui, por exemplo, de mulheres e homens, talvez a gente tivesse mais questões, né? Tivesse outros pontos e daí em diante. Então, não que isso aqui não sirva também para depressão em mulheres, né? Mas vou tentar justamente direcionar um pouquinho no sentido ou no intuito de tentar responder aí justamente a pergunta do Pedro. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu elenquei aqui é que a gente tem que pensar que são fatores, ou melhor, o que ocasiona os tipos de depressão são ou partem de estímulos endógenos, que são os relacionados ao próprio indivíduo, ou estímulos exógenos, relacionados com as outras pessoas e fatores ambientais. Então, dentro deste endógeno, nós podemos considerar tanto as questões genéticas como as psicológicas, certo? E dentro dos estímulos exógenos, podemos pensar aí uma multiplicidade de fatores, certo? Desde questões familiares até questões
de relações, por exemplo, né? E de outros fatores aí, estímulos externos, por exemplo, trabalho, escola, faculdade, daí em diante. Tá? Eu vejo também que essa questão da família tem uma importância muito grande, porque muitos dos transtornos, não só quando a gente pensa aqui no transtorno depressivo, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, até mesmo em transtornos como borderline, narcisismo e daí em diante, né? O histriônico, e, enfim, né? Toda a multiplicidade aí de transtornos que existem, todos eles, ou muitos deles pelo menos, advêm de problemas familiares e muitas vezes infantis, né? Ou seja, o indivíduo, quando criança, ele passa por determinados traumas, determinadas coisas que lá na frente vão ocasionar o desenvolvimento destes transtornos. Então, o depressivo ele tem muito isso. E aqui eu não quero, então, entrar nessas questões familiares que podem causar, né? Acho que já tem vídeos suficientes aí sobre isso também. Mas eu acho importante elencar justamente porque é uma influência muito grande, né? E então os fatores que eu elenquei eles podem ser considerados tanto de um ponto de vista endógeno, né, como estímulos em certa medida endógenos, como também estímulos exógenos, mas não estão vinculados a, por exemplo, as questões familiares de um lado, né? E também não estão naquelas que eu já tinha falado ali, que são as genéticas, por assim dizer. Então, vou começar os pontos que eu elenquei aqui, que estão, portanto, para além destes dois outros pontos. Então, e por que eu selecionei eles desse modo também? Para conseguir responder mais diretamente o que ele está perguntando aqui, que são as causas e consequências disso na atualidade. Ou seja, eu acredito que ele, na hora que ele limitou isso aqui, né, no sentido de depressão em homens e fatores na atualidade, ele esteja mais querendo que eu desenvolva nesse sentido aqui que eu estou colocando, que são fatores talvez atuais, né, e voltados a esses estímulos exógenos, do que propriamente nessa questão voltada a, por exemplo, os estímulos familiares, daí em diante. Tá? Então vamos lá, o primeiro ponto que eu preparei aqui foi a ansiedade versus uma vida mais tranquila, que é uma vida, digamos assim, de quem vive no presente, né? Porque a ansiedade muitas vezes, então, ela tem a ver com a questão de você viver sempre no futuro, certo? Pensando no futuro, ansioso pelo futuro. Tem uma diferença muito grande entre, obviamente, a ansiedade e a depressão, porque muitas vezes se coloca a depressão como uma espécie de ansiedade, só que voltada ao passado, né? Então isso existe. Essa questão de se separar em parte ansiedade e depressão. Mas se pensarmos bem, ambas são questões onde a pessoa não está vivendo a sua vida no presente, certo? Ela está mais preocupada com algo nostálgico, ou seja, no passado, em certa medida, ou no caso aí da ansiedade, em algo futuro, sempre antecipando questões. Mas ambas podem levar, então, os seres humanos a uma espécie de decaimento da vitalidade do seu próprio humor. E a depressão, muitas vezes, ela é considerada nesse sentido, certo? Ou seja, como uma questão que vai trazer um decréscimo na vitalidade do seu humor. Então você vai ficar, por exemplo, desanimado e daí em diante, certo? Mas a ansiedade também pode causar isso, no sentido de que na medida em que você fica antecipando todos os fatos e sua mente se ocupa disso o tempo inteiro, muitas vezes você vai estar perdendo uma energia com algo que não é a sua vida atual, digamos assim. E a depressão vai ter algo parecido, que é então você vai também despender a sua energia com algo que não é propriamente o que você necessita no presente, por assim dizer, mas em algo que você está vinculado em termos de passado. Então, uma das primeiras coisas aqui que a gente pode trazer é essa noção de nostalgia e de questões voltadas ao passado que não foram superadas, certo? E aqui a gente pode colocar vários dos pontos, inclusive um deles que eu vou falar lá no final, que é problemas em relacionamentos, e aí questões de ideais românticos, né, e daí em diante. Ou seja, tudo isso vincula a gente em parte a
questões que estão no passado, certo? Por exemplo, relacionamentos que não terminaram bem, e daí a pessoa vai arrastando aquilo durante um tempo, certo? E isso vai te prender a certas memórias, e nessa medida você vai poder ter sintomas que se possa dizer depressivos, justamente porque você está nostálgico. Então você está fazendo seu humor decair em vitalidade porque você não está ali vivendo suas questões presentes, mas está vinculado a algo passado. Em parte também isso tem a ver com relacionamentos não só no sentido amoroso, mas também familiares. Por exemplo, pessoas que morrem, né, da sua família, ou amigos que morreram, e daí em diante, também causam este certo trauma ou ao qual você pode se vincular, e nessa medida, a longo prazo, pode ir causando sim sintomas depressivos. Então tem essa primeira coisa. E como a ansiedade ou esse deslocamento de preocupação, seja no futuro ou no passado, ou para o futuro e para o passado, eles estão muito vinculados à nossa vida contemporânea, certo? Que é uma vida agitada. Então, na medida em que tem essa agitação e o ser humano não consegue se pôr no presente, ele começa a se apegar ou a algo do futuro ou a algo do passado. Então, ele vai ter ou um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo, certo? E podemos prever também ligações entre esses tipos de transtorno, certo? Por exemplo, tem pessoas que são muito ansiosas, mas têm depressão também. Essas coisas não são distintas, elas são distintas, mas elas não, eu quero dizer que elas não são completamente separadas, tá? Então é bem possível que uma pessoa que tenha tido, por exemplo, depressão, depois venha a ter algo vinculado à ansiedade e vice-versa. Por quê? Porque ambos estão justamente ligados a esse deslocamento temporal da vida. Ou seja, você não está vivendo no presente, certo? Mas sempre ou esperando algo futuro ou vinculado a um trauma passado, ou enfim, né, vivendo uma vida nostálgica. A gente tem que pensar sempre nessa questão da memória ou da previsão. Então, se você vincular a uma memória traumática, ou se você ficar vinculado a um ideal futuro, ou a algo que você vai ter e daí em diante, né, você vai ter problemas deste deslocamento temporal. Então, em parte, é uma das coisas que a gente pode associar aí a problemas atuais, digamos assim, né? Ou seja, esses problemas atuais acabam, ou contemporâneos, acabam contribuindo para esses sintomas vinculados à depressão. O segundo ponto que eu coloquei foi a ambição desmesurada e frustração. Então eu noto isso, inclusive um exemplo de um conhecido meu, tá? Atual, assim, um exemplo que ele me contou tem pouco tempo, que é a questão de que vou contar um pouco da história, assim, mas mais para ilustrar, tá? Vocês peguem esse exemplo particular como uma questão mais geral. Então, ele, por exemplo, ficou anos estudando para concurso. E aconteceu uma questão que houve o cancelamento ou adiamento deste concurso. E, então, ele dedicou todo o tempo, toda a energia, tudo que ele tinha ali disponível, né, para justamente fazer esse concurso. E depois não teve o concurso, né, foi cancelado ou adiado, não me lembro bem. E isso aí, quer dizer, essa criação de um ideal, né, que é, na verdade, o emprego de toda a força, no sentido da ambição mesmo e da força, em prol de uma única coisa, fez com que ele tivesse um episódio, não um episódio, né, mas e tudo isso desencadeou episódios depressivos nele. Então agora ele está tomando remédio, está, enfim, se tratando, né? Mas o ponto, pelo menos, culminante aí que levou ele a isso foi essa questão. Ou seja, o que eu trago isso aqui para ilustrar? Que muitas vezes o caso dele não é nem esse de uma ambição desmesurada, né? Não. Foi simplesmente uma ambição seguida de uma frustração. Ou seja, uma ambição grande, em certa medida, mas muito mais do que uma ambição, uma aposta única em uma coisa. Então isso a gente vê também que desencadeia esse tipo de fenômeno.
certo? Por quê? Porque é você colocar toda a sua atenção, toda a sua energia em uma coisa só. E uma questão que eu acho que pode, então, interferir nisso de um modo benéfico, de modo a contrariar, né, esta questão, seria justamente você, muitas vezes, deslocar sua atenção entre atividades distintas. De modo que, caso uma acabe, ou você se dê muito mal em uma, você ainda tenha outros pilares para se segurar. Então, acho que isso é uma técnica interessante. Assim, isso serve tanto para trabalhos, por exemplo. Ou seja, ao invés de ter apenas um direcionamento em um trabalho só, você ter pelo menos ali, claro, um trabalho principal, mas outras coisas simultâneas. Né? Desde hobbies até a trabalhos mesmo simultâneos. Por quê? Porque se você perder um, você tem outras coisas. Né? Um dos problemas, então, é que as pessoas se apegam muito a uma única coisa. Então, quando você perde ela, tudo desmorona de uma vez só. Que foi o caso desse colega meu. Mas isso podemos levar para outras questões. No caso dele foi o estudo. Ele se apegou a uma coisa só de estudo. Aquilo deu errado, né? Que seria um futuro emprego também. Não só estudo, mas um futuro emprego. E ele acabou assim. Mas podemos pensar também em emprego. Né? No próprio trabalho que você faz. Ou também em outros termos. Por exemplo, nos próprios relacionamentos. Né? Ou amizades, por exemplo. Se a pessoa só tem um amigo. E aí esse amigo ou morre ou, né, desfaz a amizade. Você vai também ter algo muito abrupto ali. Enquanto você tem vários amigos, né, se um deles morrer, por exemplo, ou desfazer a amizade, daí em diante você vai sofrer, não que você sofra menos, né, com a morte de alguém por causa disso, mas pelo menos você vai ter outros pilares nos quais, inclusive, você, mesmo com o sofrimento que você tiver, você vai conseguir meio que fazer com que essas pessoas te ajudem, né? Você vai ter uma rede de ajuda, digamos assim, muito maior do que se você tiver uma pessoa só. E isso vale para todos os outros pontos, inclusive em relacionamentos, né? Por que, se a gente pensar bem, né, já antecipando aí o último ponto que eu ia colocar, que tem a ver com as questões do relacionamento e tal, inclusive que é muito importante aqui para o canal, né, já que às vezes a gente tratou justamente disso. Por que muitas vezes a questão de uma dor de amor ela é tão grande assim? Uma dor que advém do término de um relacionamento. Por que muitas vezes ela é maior do que muitas outras coisas na vida? Né? Justamente porque, ou pelo menos em parte é isso, né? Que consiste no fato de que você dirigiu toda a sua atenção e energia a uma pessoa só. Certo? Então, ou seja, você dirigiu tudo a um ente e do nada aquilo acabou. Então, essa queda é muito mais abrupta e todas as suas expectativas foram colocadas em uma pessoa só. Portanto, a frustração também é maior. Certo? Então, ou seja, quanto maior a sua ambição em cima de uma só coisa, maior também vai ser a sua frustração com essa coisa. E isso vai tender a desencadear episódios depressivos aí, tá? Claro, isso não é uma regra, não quer dizer que você vai ter depressão por causa disso, né? Mas eu estou apenas elencando aqui fatores que podem ocasionar eventualmente estes episódios. O próximo ponto. E ainda essa questão da ambição desmesurada, a gente pode pensar também o seguinte: quanto maior a ambição, né, de uma pessoa, mais expectativas você vai tender a criar também. Então, um dos meios de você sofrer menos na vida, né, inclusive em termos psicológicos mesmo, é justamente você medindo a sua ambição. Ou seja, colocando limites na sua ambição. Ou seja, se você ambicionar coisas que são possíveis na realidade, você vai tender a ter menos frustração. Agora, o problema é que muitas pessoas elas querem muito mais do que elas podem, então, e elas nunca estão satisfeitas. Certo? Isso, inclusive, se mescla com o ponto anterior da ansiedade, que é também, em parte, uma incapacidade de satisfação no presente. Em função disso, você fica sempre no futuro, ou no caso da depressão, no passado. Certo? Mas então, a gente tem que procurar uma ambição que limite as possibilidades a possibilidades realistas, certo? E, portanto, se você conseguir cumprir, na medida do possível, essas ambições mais realistas, você vai como que mantendo o seu humor.
Porque você vai gerando menos frustrações. Mas quanto mais alto você quer, quanto mais coisa você quer, né, maiores são os motivos de você se frustrar. Certo? Então, manter aí, digamos que a ambição dentro de limites coerentes é também um meio interessante de se evitar episódios depressivos. Outra questão, que é o terceiro ponto que eu pus, que são demandas sociais e realistas. Ou seja, as pessoas muitas vezes se apegam às demandas sociais que muitas vezes não são as próprias demandas. Certo? Inclusive, vou pôr aqui demandas sociais realistas versus minimalismo. Que, por exemplo, poderia ser uma oposição a isso, né? Ou seja, por demandas sociais, muitas vezes as pessoas entendem o quê? Que elas têm que ter muito mais dinheiro, que elas têm que ter um lugar para morar excelente, né? Que você tem que ter um carro por ano cada vez melhor, você tem que ter muita fama e daí em diante, né? Então são, quer dizer, demandas sociais que para a maioria das pessoas são irrealistas. Certo? Por que eu coloquei versus minimalismo? Porque muitas vezes, então, se você se basta com uma vida minimalista em certos aspectos, com isso nem estou falando para as pessoas serem pobres ou serem, enfim, né? Mas minimalismo não quer dizer pobreza, né? Mas quer dizer você minimizar certos pontos, certo? De modo a justamente elevar muitas vezes o seu bem-estar. Por quê? Porque muitas vezes, para as pessoas que pensam nessas coisas, muitos desses bens materiais, digamos assim, eles vão aparecer segundo aquele questionamento que já Sócrates fazia. Para vincular isso aí também à filosofia. Que é o seguinte, tem uma frase do Sócrates que é: há tantas coisas das quais eu não preciso. Ou seja, quanto mais a gente vai pensando nessas coisas de um modo mais racional, ou seja, nessas demandas sociais e nos bens materiais produzidos pela sociedade contemporânea e em diante, a gente vai notando que muitas dessas coisas são bens que a gente, na verdade, não precisa, né, efetivamente, certo? Que muito disso é parte do ponto anterior ali, de uma ambição desmesurada por coisas que muitas vezes a gente nem precisa, certo? Quanto também de uma vaidade exacerbada que é trabalhada por essas demandas sociais. Porque as demandas sociais atuais, elas levam as pessoas a uma vaidade exacerbada também, certo? Porque você tem que ter coisas para mostrar e daí em diante. Tá? Mas, muitas vezes, então, se você trabalha essa questão da ambição e trabalha essa questão de um minimalismo, né, você vai tirar muitos problemas da sua vida. Muitas vezes, certo? E, então, nesse sentido, quando você supera essa questão de uma demanda social forçada, né, que às vezes não condiz com as suas demandas individuais, você também vai ter menos motivos de se frustrar. Né? Vai ter menos motivos de, por exemplo, ter um trabalho excessivo, né? Ou seja, trabalhar quase como um escravo, simplesmente para atender essas demandas sociais que às vezes não são as suas. Certo? Porque também um trabalho por uma demanda social exacerbado, ou seja, um trabalho exacerbado pela demanda social, ele muitas vezes vai ser a causa também de sintomas depressivos. Por quê? Porque a longo prazo você vai se desgastar muito e quando você vai acumulando essas coisas advindas desse trabalho excessivo, muitas vezes essas coisas não te completam. Né? E aí você vai vendo vazio por trás de muita coisa. E nessa medida também podem advir esses sintomas depressivos. Próximo ponto, solidão e isolamento. São gatilhos da depressão, então se a gente estudar determinados materiais de psicologia, a gente vai ver que eles falam, né, ou determinados psicólogos falam que a solidão é um dos gatilhos da depressão. Mas aqui no canal, muitas vezes eu trago a solidão do outro ponto, um ponto de vista filosófico, que é justamente um incentivo, em parte, à solidão. Né? Mas são coisas distintas. Ou seja, existe uma solidão benéfica, que é aquela solidão com a qual você se acostumando, se habituando a ela, ela vai fortalecer o seu eu, o seu ego. Ela vai justamente equilibrar o ponto da sua vida, no sentido de equilibrar solidão e vínculos sociais. Né? Vai fazer com que, por exemplo, você não precise ficar correndo atrás de pessoas. Vai fazer você evitar muitas coisas ruins, no sentido de que você então não vai precisar se submeter a muita coisa pela incapacidade de ficar sozinho. Então existe uma solidão benéfica. Né?
Mas essa outra solidão, que os psicólogos falam que pode ser gatilho da depressão, são, por exemplo, solidões que advêm abruptamente. Então, por exemplo, a pessoa mora com a família dela e do nada há uma mudança na família, todo mundo muda para outro lugar, você fica sozinho. Ou mesmo pessoas que têm um relacionamento longo e acontece alguma coisa que há uma separação total. Hoje em dia, para falar das situações dos homens, por exemplo, muitas vezes quando há alienação parental, existe esse tipo de solidão negativa para o homem. Por quê? Porque às vezes ele é casado e tem os filhos. Aí se separa, muitas vezes, ou algumas vezes pelo menos, ou enfim, né? A mulher pode fazer a alienação parental, então ele não vai ter nem a mulher, porque ele separou, e nem os filhos, em função da alienação parental. Então o que ele fica? Completamente isolado. Isso aí pode ocasionar, e de fato ocasiona muitas vezes sintomas, enfim, né? Ocasiona a depressão em função dessa solidão quase que forçada, né? Isso seria um isolamento forçado, digamos assim, né? E então a gente tem que separar, tá, esses tipos de solidões na hora de avaliar essas questões. Porque uma solidão, no sentido de uma solitude mais contemplativa, né? Ou seja, você viveu uma vida de uma maior solitude, mas em prol de si mesmo e das coisas boas, ou seja, justamente para você ter mais tempo para si mesmo, mais tempo para você fazer suas coisas, mais tempo, né, inclusive para se aplicar em trabalhos que lhes são mais interessantes, né, para cuidar da saúde e daí em diante, né, essa solidão muitas vezes ela vai evitar a longo prazo as questões depressivas, justamente porque também você vai se fortificando e vai necessitando menos dos fatores sociais, ou dessas demandas sociais que a gente estava falando. Porque a pessoa que fica bem sozinha, ela não vai se preocupar tanto, né, com as demandas alheias. Né? Por quê? Porque ela já está bem sozinha, então ela tem preocupações a menos ali. Né? A pessoa que quer o tempo inteiro ficar sendo reafirmada por grupos, por exemplo, quando esses grupos fizerem algo contra ela, ela, por exemplo, vai ter muito mais chance de ter aí dores, tristeza e daí em diante que podem ocasionar esses episódios depressivos. Né? Então, o próximo ponto, dependência de valorações exteriores e senso de utilidade própria. Bom, essa dependência das valorações exteriores é muito parecido com aquilo que eu já falei das demandas sociais, ou seja, é você acabar criando uma dependência muito grande das valorações, né, contemporâneas, das valorações da sociedade daí em diante, contra a formação de um caráter e de uma personalidade mais forte, né, de uma personalidade própria mesmo, que consegue ou ir contra essas próprias valorações exteriores, ou pelo menos consegue balancear isso. Porque se a pessoa vai apenas viver em função de valorações exteriores, ela está sujeita a mudanças muito bruscas na vida, porque as valorações exteriores elas mudam. Né? Uma hora as pessoas querem isso, outra hora a sociedade quer isso, outra pessoa quer isso, e aí fica um caos. E aí a pessoa não tem uma personalidade própria. Certo? Ela só consegue adquirir essa fortalidade, esta personalidade própria mais forte, né, a partir justamente de uma independência parcial, pelo menos, né, das valorações exteriores. E o que isso tem a ver com o senso de utilidade própria? É que eu noto também que alguns casos aí de depressão eles nascem quando a pessoa também ela já não se sente útil em nenhum meio. Né? Daí a importância em parte aí do trabalho ou de atividades como hobbies, né? De uma utilidade, de uma criação de uma personalidade que também cria uma utilidade própria, ao invés de apenas uma utilidade demandada pelos meios exteriores também. Porque, como eu disse, isso pode ser cortado a qualquer momento. Enquanto quando a gente cria aí meios justamente para fortalecer uma espécie de utilidade para si próprio, a gente fica menos refém do ambiente. Então, o ser humano, em geral, ele tem essa necessidade de um senso de utilidade, certo? Mas então a gente tem que trabalhar isso justamente para associar este senso de utilidade a coisas que não sejam tão líquidas, digamos assim, certo? Porque a perda abrupta do senso de utilidade pode também ser um dos meios que geram essas questões depressivas. Outro fator, que é o próximo aqui que eu pus, é o consumo de álcool e drogas e a questão da alimentação. Então isso aqui eu vejo que é um ponto corriqueiro atualmente, né, que é
homens, né, mulheres também, mas ali a pergunta do Pedro era de homens. Então, né, muitos homens aí usam ou álcool exageradamente, ou pior ainda, outras drogas, né? E isso aí é sim uma das pontes, certo, para depressão a longo prazo. Obviamente não é se eu usar um dia droga e vai ter depressão, mas a longo prazo elas vão sim desgastando o seu organismo a ponto de você ir criando meios que façam essas questões depressivas virem à tona, né? Como a gente sabe, inclusive as drogas, elas não só potencializam as questões depressivas, mas também de qualquer outro transtorno, não é? Por exemplo, nos casos de esquizofrenia, por exemplo, se um esquizofrênico usa drogas, ele potencializa os efeitos. Então, isso vale para a maioria dos transtornos, seja de personalidade ou seja de outros tipos, transtorno de humor e daí em diante. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. E a questão da alimentação, que também é vinculada a essa questão aí biológica, né? Ou seja, pode ter fatores também vinculados à questão de alimentação, né? Uma alimentação muito ruim ela pode aí ocasionar questões químicas, né, no corpo que vão diminuir determinadas questões também químicas, né, fisiológicas, ou substâncias aí, enfim, né, questões fisiológicas que podem ocasionar a longo prazo as questões depressivas também. Outro ponto que eu pus é a questão dos exercícios físicos. Então, acho que uma das coisas que... Acho não, né? Isso são estudos científicos e daí em diante que vinculam uma menor taxa de depressão em quem faz semanalmente aí e tal, exercícios físicos, certo? Então, também é uma questão aí que eu, inclusive, recomendo no canal, né? Postei esse dia para trás aí, eu andando de skate, né? Praticando aí um esporte, ainda que radical, né? Mas esporte foi sempre uma coisa que teve muito na minha vida e que eu sempre recomendo aqui no canal também para vocês praticarem, né? De algum modo, né? Seja desde de musculação até luta e até esporte radical, até esporte não radical aí, como futebol, entre outros, né? Acho que é algo importante também nesse sentido aí de manter o humor, né? E conseguir superar essas questões vinculadas à depressão e daí em diante. Outra questão é música e arte. Então, eu já tratei isso num vídeo específico aqui, depois eu remeto vocês, então, aí para quem quiser depois ver esse vídeo, que é, se eu não me engano, o título que eu pus é a quantidade de amor, a quantidade de questões românticas é inversamente proporcional à quantidade de amor, ou vice-versa, né? Eu acho que, na verdade, a quantidade de amor no mundo é inversamente proporcional à quantidade de canções românticas, né? Então, o que isso tem a ver com esse ponto? É que essa questão das músicas também eu vejo que, convivendo com algumas pessoas que têm algumas coisas relacionadas à depressão e tal, eu vejo que muitas delas advieram, ou essas questões depressivas adviram de questões relacionadas a fim de relacionamentos e tal. Só que ao mesmo tempo que a pessoa quis se desvincular dessas dores relacionadas a isso, ela ficou lá ouvindo, por exemplo, músicas românticas que só ficam reiterando questões amorosas. Então a pessoa acaba que através da arte ela reitera os meios depressivos. Então se você tem uma depressão advinda, por exemplo, de coisa de relacionamento romântico, por exemplo, você não pode ficar assistindo só filmes que te remetam a questões românticas, a dramas românticos, ou a músicas que remetam a isso, entende? Então, tanto a arte ela pode ser usada de um modo negativo, se ela ficar tipo, recolocando em ciclos, né, vinculados a memórias que têm a ver com as suas questões depressivas, como ela pode ser também usada para um meio benéfico, que seria justamente para quebrar esse ciclo. Então a arte também pode ser usada de um modo benéfico, tá? A música e a arte. Ou seja, você justamente pegar artes e músicas que sejam completamente contrárias a
essas memórias que te vinculam a traumas, as questões depressivas e daí em diante. Então a gente pode usar a arte também como um meio disso. Outra questão, que é a penúltima, que eu coloquei aqui, são incentivos problemáticos advindos de aplicativos e redes. Então, através dos aplicativos atuais, a gente vê que eles têm uma influência nesse aumento da depressão. Não vou falar todos aqui porque existem muitos fatores associados a isso, certo? Mas um deles, por exemplo, é que as pessoas se espelham numa vida irrealista. Então, de um lado, elas se espelham em pessoas que talvez, em pessoas cuja vida elas talvez nunca alcancem, tanto em níveis econômicos, quanto em níveis de beleza, em níveis de status e daí em diante. Só que elas continuam a querer aquilo. Então, na medida em que elas ficam fazendo comparações com pessoas que elas nunca vão alcançar em algum termo que elas queiram, elas então podem desenvolver sintomas relacionados a essas questões depressivas e daí em diante. E se de um lado elas, ao se espelharem nas pessoas e buscarem isso e não conseguirem, elas têm essas questões negativas, também tem outro lado em que, através de redes e daí em diante, muito em função desse espelhamento mesmo que é feito, essa comparação, a pessoa às vezes cria um eu que não é ela própria. E isso também a longo prazo pode criar um personagem, digamos assim, que quando colocado diante da realidade, cause aí justamente uma separação, né, entre esse personagem e a realidade, e todos os problemas advindos daí também sejam mais um meio, certo, que ocasione questões negativas no sentido psicológico. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, as pessoas ficam postando ali selfies, mas com filtro que não dizem respeito à sua verdadeira face, digamos assim, ou à sua beleza no sentido real. Né? Mas fica sempre algo camuflado ali. Mas no fundo a pessoa sabe que aquilo não é a verdade dela. Então ela cria, digamos que, este duplo padrão. Então ela cria quase que uma dissonância cognitiva em função da sua aparência. Né? E então ela vive uma vida dupla. Só que isso, obviamente, a longo prazo não vai se satisfazer enquanto algo real, obviamente, porque é algo criado, né? Faking, por exemplo, por assim dizer. E então, né, os problemas que vão sendo, ou pelo menos os problemas que vão nascendo a partir desta dualidade falsa, né, que a própria pessoa criou, podem ocasionar a longo prazo também estas questões depressivas. E claro, existem muitos outros problemas, né, advindos aí de redes, né, de aplicativos e dessas questões, mas como são muitos, né, para o vídeo não ficar muito longo, já que temos quase 40 minutos aí, não vou falar deles. Mas deixo aí para vocês pesquisarem ou pensar por si próprios. E o último ponto, então, são os problemas em relacionamentos e ideais românticos. Então não vou aprofundar neles, porque eu acabei falando, né, ao longo do vídeo aí acerca desses problemas também, mas basicamente temos que pensar que, como eu já disse em vários outros vídeos do canal acerca desses temas, é muito comum, né, depressões e questões assim advindas disso, porque de um lado, como eu disse, a gente tende a apostar tudo em cima de uma única pessoa ou de um único relacionamento daí em diante. Então, quando isso acaba de um modo abrupto. E muitos elementos fazem com que isso seja ainda pior, né? Por exemplo, essa questão da ligação psicológica muito forte, da dependência emocional e outros fatores que os relacionamentos acabam ocasionando a longo prazo. Então, o rompimento disso muitas vezes é muito traumático. E, em parte, também em função daquilo que a gente chama de ideais românticos, ou seja, as pessoas idealizam muito, certo? Então, a frustração, como eu estava falando lá da ambição desmesurada, que é um dos primeiros tópicos que eu abordei ali, tem tudo a ver com essa questão do um ideal romântico também. Por quê? Porque o ideal romântico ele não deixa de ser uma ambição desmesurada. Por quê? Porque é a criação de algo fantasioso e que é muito ambicioso, certo? Você querer que existe uma pessoa perfeita, que vai ser um par perfeito, que é uma alma gêmea, que é não sei o quê, né? Tudo isso é uma ambição muito grande, né? Porque a gente é partir de uma presunção muito grande a gente achar que, por exemplo,
a natureza ou Deus, ou seja lá o que for, criou alguém perfeito para você. Né? Se colocar como especial, como presunçoso, né? E achar que existe alguém assim. Então você já parte de uma ambição desmesurada, né? Em achar que vai ter alguém perfeito para você. E aí a tendência de você se frustrar é muito alta, né? Porque na verdade não existe essa pessoa. É a gente que cria isso, né? Em termos fantasiosos. Tá? Todas essas questões vinculadas ao amor romântico tendem justamente a causar traumas, frustrações muito grandes e daí em diante que vão ocasionar a longo prazo essas questões depressivas também. Né? A gente vê, por exemplo, que os altos casos de suicídio, por exemplo, né, que ocorrem advindos disso justamente porque tem a ver com toda essa questão traumática, né, e a ver com questões depressivas também, né, advindas em parte também de questões ideais românticos. Então é isso, pessoal. Esses aí foram vários dos pontos que eu elenquei. Claro que existem milhares de outros, certo? Mas tentei elencar os que achei mais interessantes, assim. E é isso. Né? Espero aí ter respondido ao Pedro à altura do que ele esperava. E se ele ou outros aí quiserem colocar mais sugestões de temas ou críticas ou enfim, né? Quiserem aí dialogar com esse tema, é só deixarem nos comentários que eu tentarei responder na medida do possível. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.